Ele fez o que todos diziam que nunca faria, atravessou a porta, quebrou o silêncio e revelou uma verdade que mudou tudo. O homem temido, isolado, o vizinho que todos evitavam, tornou-se o motivo pelo qual ele conseguiu continuar. Mas o que ninguém disse é que o maior risco não era ele. Era se deixar sentir. Era se permitir amar. Quando Rafael se mudou para o antigo prédio de tijolos na zona velha de Coimbra, ouviu o mesmo alerta repetido de todos os vizinhos: não tente fazer amizade com o cara do terceiro andar. Chamavam-no de Leão, por causa do cabelo despenteado, dourado, e pelo modo como passava pelos corredores como se o mundo ao redor não existisse. Alto, forte, sempre calado. Um homem que impunha distância sem dizer uma palavra. Rafael era o oposto completo. 24 anos, freelancer tentando se firmar como ilustrador digital, com um quarto alugado cheio de traços inacabados e contas acumuladas. Falava demais quando estava nervoso. Ria alto demais quando não queria parecer triste. O silêncio o deixava inquieto. Talvez fosse por isso que se sentia tão deslocado ali. Durante semanas, cruzava com o vizinho apenas nos degraus da escada ou na entrada. Dizia bom dia ou boa noite com um sorriso forçado. O leão respondia com um grunhido, um aceno mínimo de cabeça. Nada além disso. Rafael tentou parar de se importar. Mas, no fundo, sempre prestava atenção. Sempre esperava algo a mais. Até que, numa sexta-feira em que tudo deu errado, a história mudou. Chovia como se o céu tivesse desabado sobre Coimbra. Rafael havia perdido um cliente importante, seu laptop travou no meio de um projeto e, para coroar o desastre, a chave de casa quebrou na fechadura. Encharcado, exausto e frustrado, sentou-se no chão do corredor, sem conseguir conter o nó na garganta. Estava prestes a chorar quando ouviu a voz baixa e inesperada. Precisas de ajuda? Levantou os olhos. E lá estava ele. Mais alto do que parecia, roupa colada ao corpo pela chuva, olhos intensos. Rafael ficou mudo por alguns segundos, sem saber como responder. Apenas acenou com a cabeça. O homem ajoelhou-se sem dizer mais nada, analisou a fechadura, retirou o pedaço quebrado da chave com uma precisão impressionante e abriu a porta como se fosse rotina. Rafael entrou cambaleando, os ombros curvados pelo peso do dia. Sentiu-se pequeno. Derrotado. O leão permaneceu parado à porta. Estás bem? Perguntou, a voz rouca e grave. Rafael quis dizer que sim, mas a mentira ficou presa na garganta. Fez um som baixo, falhado. E, naquele instante, algo mudou no rosto do homem. A rigidez deu lugar à preocupação. O olhar carrancudo suavizou. Ele entrou. Sem esperar convite. Sem hesitação. Olhou em volta, encontrou uma toalha sobre a cadeira, entregou-a a Rafael. Os dedos se tocaram por um segundo. O toque foi breve, mas deixou um arrepio estranho nos dois. Rafael murmurou um obrigado quase inaudível. Estava tremendo. Mais do que frio, era cansaço emocional. Senta. Disse o homem, com firmeza, sem ser agressivo. Rafael obedeceu. Abaixou-se no sofá, abraçando a toalha contra o peito. O outro puxou uma cadeira e sentou-se em frente, cotovelos nos joelhos, expressão difícil de ler. Mas não parecia ameaçadora. Parecia interessada. Presente. Que aconteceu? Perguntou. Rafael contou. Tudo. O trabalho perdido. O computador. A chave quebrada. A sensação constante de estar segurando a vida com os dentes, esperando que tudo desmoronasse. Falou demais. E, quando percebeu, já era tarde. Desculpa, disse, envergonhado. Ninguém merece ouvir isso. O homem apenas cruzou os braços e respondeu. Achas que fiquei por pena? Rafael ficou em silêncio. Fiquei porque conheço esse sentimento. De estar sozinho num corredor, esperando que alguém apareça. E ninguém aparece. Essas palavras desmontaram Rafael por dentro. Pela primeira vez, enxergou no outro não um muro, mas um espelho. Qual é teu nome? Perguntou, quase sem voz. Caio. Rafael hesitou antes de dizer o próprio. Rafael. Caio assentiu. Eu sei. Já ouvi você cantar no chuveiro. Foi inesperado. Rafael riu. Um riso de nervosismo e alívio. O clima mudou. A tensão se deu lugar a algo mais leve. Eles começaram a conversar sobre bobagens, filmes, bandas, sonhos de infância. Caio desceu da cadeira para o chão, sentou perto do sofá. Não invadiu. Só ficou perto.
Quando o sono venceu Rafael, ele sussurrou: Fica. Caio hesitou por um segundo, depois assentiu. Sentou-se no chão ao lado do sofá, cruzando os braços sobre os joelhos. Não tocaram. Não falaram. Só respiraram juntos. E ali, naquela sala apertada e silenciosa, Rafael percebeu que, às vezes, o que mais assusta não é o silêncio. É quando alguém finalmente responde ao seu vazio. Ele fez o que ninguém esperava, voltou no dia seguinte. Sem desculpas, apenas presença. O homem que sempre manteve distância cruzou a linha do silêncio, e isso mudou tudo. A partir daquele momento, o que era medo virou confusão. E a verdade começou a doer mais que a solidão. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma estranha sensação no peito. Por um segundo, pensou que tinha sonhado com tudo. Que a chave, a chuva, a visita, Caio, que tudo aquilo era invenção da sua mente exausta. Mas a toalha ainda estava no chão. A cadeira ainda fora do lugar. E o ar ainda guardava o cheiro de café, de presença. Passou o dia tentando se concentrar. Trabalhou pouco, rabiscou muito, mas a mente vagava. Pensava em Caio. Em como alguém tão fechado poderia ter um olhar tão humano. Pensava na forma como ele falou pouco, mas escutou tudo. E no jeito como ficou, não por obrigação, mas porque sabia o que era estar sozinho. No fim da tarde, ouviu passos no corredor. Ergueu os olhos com o coração acelerado. A campainha não tocou. Os passos passaram. Só isso. Mas o efeito ficou. Sentiu o corpo vibrar com a possibilidade do reencontro. Naquela noite, enquanto colocava água para ferver, alguém bateu. Uma batida só. Baixa. Abriu a porta. Era Caio. Posso entrar? Perguntou, direto. Rafael abriu espaço. Caio entrou com aquele jeito firme, mas sem imposição. Trazia uma sacola na mão. Colocou sobre a mesa. Trouxe chá. Para compensar o temporal de ontem. Ficaram em silêncio por alguns minutos, preparando a bebida. Rafael tentava agir com naturalidade, mas o coração parecia preso na garganta. Não sabia o que dizer. Não queria espantar aquilo que mal sabia nomear. Sentaram-se à mesa com as xícaras. Um de frente para o outro. Pensei que você ia sumir, disse Rafael, tentando soar casual. Pensei também, respondeu Caio. Mas não quis. Aquilo foi como um soco suave. Rafael encarou o líquido quente entre as mãos, como se as respostas estivessem ali. Você sempre foi assim, tão calado? Perguntou. Caio hesitou. Quando era criança, falava demais. Meu pai dizia que homem que fala muito é fraco. Aprendi a calar. Rafael sentiu algo doer por dentro. Queria dizer que aquilo era mentira. Que silêncio não é força. Mas não disse. Só assentiu. E você? Caio continuou. Sempre foi tão barulhento. Eu falo porque, se não falo, eu penso demais. E se penso demais, eu desabo. Caio soltou um som que quase foi uma risada. Quase. Faz sentido. A conversa seguiu por caminhos mais leves. Falaram sobre comidas preferidas, viagens que nunca fizeram, coisas bobas que colecionavam. Rafael se sentia como se estivesse em um fio fino, onde cada palavra podia aproximar ou afastar. Até que Caio disse algo que congelou o momento. Não costumo fazer isso. O quê? Ficar. Voltar. Me deixar ver. Rafael segurou a xícara com mais força. E por que está fazendo? Caio demorou para responder. Porque ontem, quando você segurou meu pulso e disse fica, eu senti algo que não sentia há anos. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era denso. Carregado. Eu também senti, disse Rafael, baixo. Caio desviou o olhar por um instante. Depois, se levantou devagar. Eu vou, antes que isso fique mais difícil. Rafael também se levantou. Você vai mesmo? Tenho medo do que posso fazer se ficar mais. Medo de quê? Caio respirou fundo. De esquecer quem sou. De deixar você ver tudo. E se eu quiser ver? Caio parou. O olhar endurecido suavizou um pouco. Então vou ter que aprender a não fugir. Ele caminhou até a porta, abriu. Mas antes de sair, virou-se. Obrigado pelo chá. Obrigado por voltar. Quando a porta fechou, Rafael sentou no chão. O peito apertado. Mas não era dor.
Era outra coisa. Algo novo. Algo que podia crescer. Ele fez o que Rafael mais temia, desapareceu. Sem aviso, sem palavras, apenas silêncio. Depois de se abrir um pouco, Caio se fechou de novo. E isso doeu mais do que qualquer rejeição. Porque às vezes, o silêncio não é proteção. É punição. E Rafael não sabia se o erro foi se aproximar, ou esperar demais. Os dias seguintes foram estranhamente longos. Rafael continuava com sua rotina, frielas, café, música no fundo para abafar os pensamentos. Mas tudo soava mais vazio. O corredor, antes sóbrio, agora parecia um eco da ausência de Caio. Eles ainda se viam, de longe. Caio descia as escadas, passava pelo hall, mas não batia mais à porta. Não falava. Não voltava. Rafael tentava entender, teria dito algo errado. Forçado demais. Talvez tivesse interpretado mal aquele momento na cozinha, aquele olhar, aquela quase confissão. Talvez Caio só tivesse sido gentil. Nada mais. Na quarta-feira, ele finalmente quebrou. Esperou o som da porta de Caio se fechar. Então saiu. Bateu na porta do terceiro andar. 2 vezes. Sem resposta. Voltou para o apartamento com o estômago embrulhado. Naquela noite, sentou-se na varanda minúscula, encolhido em um multão velho, encarando as luzes da rua. Pensava nas palavras não ditas. No espaço que existia entre o fica e o adeus. Foi então que o telefone vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido, mas ele sabia de quem era. Desculpa sumir. Não sei como lidar com isso. Rafael respondeu sem pensar. Com o quê? Minutos depois. Com você. Com o que sinto quando estou perto. É muita coisa de uma vez. A tela ficou silenciosa. Rafael digitou, apagou. Digitou de novo. Eu não quero te forçar. Mas também não consigo fingir que nada aconteceu. A resposta veio mais rápida do que esperava. Eu sei. E você tem razão. Mas eu preciso de tempo. Tempo. Rafael entendeu. Mas doía. Na manhã seguinte, Rafael passou por Caio no corredor. Eles se olharam. E por um instante, Caio quase disse algo. Mas não disse. Só acenou com a cabeça e entrou no elevador. A dor não era rejeição. Era indecisão. No sábado, Rafael decidiu sair de casa. Precisava de ar. Foi caminhar por Coimbra Velha, entrou em uma livraria pequena, tomou um café olhando a chuva fina que caía lá fora. Quando voltou, havia um bilhete debaixo da porta. Hoje. 22 horas, no Parque do Miradouro. Se quiser. Era a letra de Caio. O coração de Rafael acelerou. Chegou a pensar em ignorar. Mas sabia que não conseguiria. Às 21h30 já estava pronto. Saiu com o vento frio batendo no rosto, mãos tremendo mais pelo nervosismo do que pelo clima. O parque estava quase vazio. As luzes alaranjadas dos postes desenhavam sombras longas. E lá estava ele. Caio. Sentado num banco de pedra, olhar perdido no horizonte. Rafael se aproximou devagar. Pensei que fosse desistir, disse Caio, sem olhar. Pensei também. Mas estou aqui. Caio fez um gesto para que se sentasse. Rafael obedeceu. Silêncio. Eu fugi, Caio confessou. Porque não sabia o que fazer com isso. Com o quê? Com essa vontade de ficar perto. Com esse medo de me machucar. Medo de te machucar. Rafael olhou para ele. Você não me machucou. Só me confundiu. Caio assentiu, encarando os próprios joelhos. Eu não sou bom com sentimentos, Rafael. Aprendi a engolir tudo. A ser o cara calado. A não esperar nada de ninguém. Eu também não sou bom. Mas estou tentando. Caio respirou fundo. Você é o primeiro em muito tempo que me faz querer tentar também. As palavras flutuaram entre eles, pesadas e delicadas ao mesmo tempo. Rafael estendeu a mão. Apenas isso. Um gesto simples. Uma oferta. Caio olhou. E, pela primeira vez, aceitou. Entrelaçou os dedos aos dele. Não sei se consigo ser tudo o que você precisa, sussurrou. Só fica, respondeu Rafael. O resto a gente aprende. E naquela noite, no meio do frio e da dúvida, algo começou a se construir. Devagar.
Real, frágil. Mas vivo. Ele fez o que Caio mais temia, olhou dentro dele e não desviou. Rafael não fingiu, não recuou, apenas ficou ali, vendo tudo, até o que Caio mais queria esconder. E isso, mais do que qualquer julgamento, o quebrou por dentro. Porque às vezes ser visto dói mais do que ser ignorado. Depois daquela noite no Miradouro, Rafael e Caio passaram a se ver com mais frequência. Não como antes, em silêncios desconfortáveis ou encontros acidentais. Agora era escolha. Jantares simples no apartamento de Rafael. Caminhadas pelo bairro velho. Longas conversas à noite, sentados no chão, dividindo chá e memórias mal resolvidas. Mas o mundo lá fora começou a notar. No café onde Rafael trabalhava ocasionalmente, um colega comentou: "Aquele cara com quem você anda, ele parece meio estranho, né?" Rafael sorriu, tentando não reagir. "Só é reservado." O colega riu. "Reservado? Ou esquisito? Ele nem fala com ninguém. Parece saído de um filme de prisão." Foram só palavras. Mas cortaram fundo. No sábado seguinte, quando Caio apareceu no café para deixar um livro que Rafael havia esquecido, os olhares começaram. Silêncios que falavam demais. Comentários abafados. Rafael agradeceu o livro e, ao voltar para dentro, percebeu dois clientes cochichando e olhando em sua direção. Naquela noite, ele hesitou. Pensou em cancelar o encontro com Caio. Pensou em fugir, como Caio fazia. Mas não conseguiu. Quando se encontraram, Caio percebeu o olhar distante de Rafael. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, direto. Rafael hesitou. Depois, respirou fundo. "As pessoas estão falando. No café. No prédio. Sobre a gente." Caio ficou em silêncio por um momento. Depois, baixou os olhos. "E isso te incomoda?" "Me assusta. Mas não é culpa tua." "Não é culpa de ninguém", disse Caio, sério. "Só que o mundo sempre acha que pode opinar sobre o que não entende." Rafael balançou a cabeça. "Eu só não sei lidar. Já é difícil o suficiente aqui dentro." "Eu entendo", disse Caio. "Acredite." O clima ficou tenso. Pela primeira vez em semanas, o silêncio era pesado. Eles estavam ali, juntos, mas algo os separava. Na segunda-feira, Rafael chegou em casa e encontrou um bilhete sob a porta. "Preciso pensar. Preciso entender se estou pronto para isso tudo. Não quero te machucar. Caio." Não havia despedida. Nem data. Só a ausência. Nos dias que seguiram, Rafael sentiu o peso de tudo que havia temido desde o início. A dúvida. A distância. A possibilidade de que aquilo tudo tivesse sido momentâneo. Pensou em bater na porta do terceiro B. Mas não teve coragem. Uma semana passou. Depois, 2. Até que, em um domingo cinzento, Rafael viu Caio saindo do prédio com uma mochila nas costas. Rosto fechado. Olhos vermelhos. "Vais viajar?" perguntou Rafael, sem pensar. Caio parou. Olhou para ele como se não esperasse ser abordado. "Vou passar uns dias com meu irmão, em Viseu. Preciso respirar." Rafael apenas assentiu. "Espero que encontres o que estás procurando." Caio hesitou. Depois, disse baixo: "Eu só queria não sentir medo. Nem vergonha. Nem eu." Eles ficaram se encarando por um instante. Tantas palavras por dizer, mas o tempo já havia avançado demais. "Cuida de ti", disse Caio, por fim. "Tu também." E partiu. Rafael subiu as escadas devagar. O apartamento parecia maior. Mais frio. Silencioso demais. Deitou-se no sofá. O lugar onde tantas conversas haviam acontecido. Pensou em tudo que tinham vivido. E em tudo que poderia ter sido. E, pela primeira vez desde que o conhecera, deixou-se chorar. Mas não de arrependimento. De saudade. Porque mesmo quando alguém vai embora, o que foi verdadeiro fica. Ele fez o que ninguém esperava, voltou. Quando todo mundo achava que era o fim, ele apareceu outra vez. Mas dessa vez, não só para bater na porta, ele voltou para abrir a dele. E às vezes, a maior coragem não está em partir, está em ficar. As semanas seguintes foram longas. Rafael tentava ocupar o tempo. Frielas, música, cafés fora de casa. Mas, no fundo, tudo parecia funcionar em preto e branco.
Como se a ausência de Caio tivesse desbotado as cores da sua rotina. De vez em quando, olhava para o corredor. Esperava ouvir passos. Um grunhido. Um bilhete. Mas nada vinha. Até que, numa manhã de sábado, enquanto preparava o café, alguém bateu à porta. Rafael abriu. E ali estava ele. Caio. Mesma expressão contida. Mas havia algo nos olhos, cansaço e, ao mesmo tempo, decisão. Posso entrar? Perguntou. Rafael abriu espaço. Caio entrou. Sentaram-se. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era necessário. Viseu foi difícil, começou Caio. Reencontrar meu irmão. Falar de coisas que evitei por anos. Mas também me ajudou a entender uma coisa: fugir não resolve. Rafael não disse nada. Esperou. Eu passei a vida tentando parecer forte. Fechado. Intocável. Mas contigo, eu não consigo manter esse escudo. E isso me apavorou. E agora? Caio respirou fundo. Agora eu sei que não preciso ser uma fortaleza. Só preciso ser honesto. E o medo? Ainda está aqui. Mas a vontade de ficar é maior. As palavras ficaram no ar. Não quero prometer nada perfeito, continuou Caio. Não sou bom com gestos grandes, nem com palavras certas. Mas, se ainda quiser, quero tentar de verdade. Rafael sorriu. Eu não quero perfeito. Só quero alguém que fique quando as coisas ficarem difíceis. Caio assentiu. Então, posso ficar. Rafael se levantou. Foi até a cozinha. Voltou com 2 canecas de chá. Já preparei o chá. Caio riu, pela primeira vez em semanas. Um riso pequeno, mas sincero. Tu sempre me surpreendes. E tu sempre voltas, respondeu Rafael. Sentaram-se juntos no sofá. Ombro com ombro. Sem promessas grandiosas. Apenas presença. Com o tempo, tudo voltou a acontecer, mas diferente. Agora os vizinhos já não cochichavam. Ou, se cochichavam, eles não se importavam mais. Agora andavam juntos na feira, riam alto no corredor. Rafael cantava no banho e Caio não fingia que não ouvia. Os domingos passaram a ter cheiro de café fresco e silêncio confortável. Às vezes, trocavam livros. Outras, dividiam a mesma playlist. Certo dia, Rafael perguntou: Ainda te sentes o leão? Caio pensou. Depois respondeu: Talvez. Mas agora, sou um leão que deixou alguém entrar na caverna. Rafael sorriu. Eu nunca quis domar o leão. Só caminhar ao lado dele. E Caio, pela primeira vez, acreditou nisso. Porque amar não é consertar ninguém. É enxergar as falhas e, mesmo assim, escolher ficar.